Bom, então, vamos ver, né? Dessa vez não vai dar para pegar o fio da meada, não. Agora, vamos voltar no assunto aqui que a gente recapitula ele agora, sem problema. Então, essa coisa que eu estava dizendo, o tempo todo tem que ficar claro que, ora, estou falando no plano da política filosófica, ora no plano do cotidiano filosófico e ora no plano da transição. A transição ela é comum, sim, a esses dois patamares, a esses dois níveis, certo? Então você veja bem, se você, por exemplo, no nosso país, uma coisa que é muito errada, né? Esse coisa são dois tipos de crimes, né? O crime do colarinho branco e o crime da galinha, né? Olha como é que eles expressam de alguma maneira essa situação do crime pessoal e do crime impessoal. Vamos pegar o crime da galinha, ou vamos pegar, por exemplo, o crime da galinha também é um crime pessoal, né? Porque ele está roubando a galinha de uma pessoa, de uma outra pessoa. Mas você vê, por exemplo, o cara também que comete um crime, mesmo que seja passional, mas mesmo que não seja passional, mas ele comete um crime com alguém que resida próximo dele, né? Por uma questão, uma discussão, por exemplo, de alguém com quem ele já, alguém que seja do círculo social dele, quer dizer, um crime pessoal, né? Agora você vê o tratamento que se dá ao crime do colarinho branco e o crime do ladrão de galinha, a diferença, né, a desproporção aí na questão do modo, né, do entendimento que se tem, que a lei tem, né, de punir essa pessoa, de imprimir uma sanção sobre ela, sobre o seu ato, né, com vistas a uma série de coisas, inclusive com vistas a sua né, dentro de uma perspectiva pedagógica, né, de correção, de exemplo para o outro, né? Quer dizer, a pena abstratamente colocada já está sinalizando o que o legislador, o que o Estado pensa sobre uma atitude ou outra, né? Já está denunciando o seu modo de pensar acerca das coisas, né, de como as coisas são, dos valores, né? Isso é evidente. Então, você veja bem, um crime cometido contra a sociedade, que seja um crime impessoal, né, que seja um crime supostamente impessoal, ele deve ser mais penalizado ainda, né? Ele deve ser mais carregado ainda ele deve conter uma pena abstrata ainda maior, quer dizer, do que aquele outro. Porque um dano é muito mais grave, se você pensar, né, do ponto de vista coletivo. Mas, no entanto, a gente sabe que muitas vezes, só agora, recentemente, depois de quantos anos de história, que, né, graças a Deus que aconteceu antes tarde do que nunca. As pessoas têm que também entender isso. Isso é um procedimento. A cultura não se transforma da noite para o dia. Mas você veja bem que, para endossar o que eu estou dizendo, só agora recentemente é que foi julgado, na história do nosso país, houve a possibilidade de julgamento de alguém que integrasse o Congresso, né? E depois, inclusive, a gente até voltou atrás nisso daí, né? Porque você vê como é que são as coisas, é difícil você transformar a cultura, né? Mas uma questão inédita, né? Para ilustrar isso que eu estou dizendo. E assim com relação também, não só figuras do Congresso, mas também pessoas poderosas, né? Que também na história do nosso país foi algo inédito, né? Então, não tão inédito com relação aos congressistas, lá, aos, aos parlamentares, mas também é incomum, né? É difícil você ver uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muito poder, né, econômico, que é um empresário, por exemplo, ter
ter sua prisão decretada e de fato ter que cumpri-la, né, ou pelo menos parte dela, enfim. Agora, e na verdade, eu quero saber se tem alguém que tem alguém aí, com exceção dessas pessoas que dificilmente vai reconhecer, dessas pessoas que foram objeto de aplicação dessas penas, né, que discorde do que eu estou dizendo em qualquer parte do mundo, né? Isso não é questão de óbvio, dentro de um sistema, dentro do plano filosófico, do ponto de vista político-filosófico, onde você tem um sistema, uma organização de pessoas que optaram pela raça, pela coletividade e pelo cooperativismo, tá? É o tempo todo cotejando, então vocês têm que perceber bem que a exposição da doutrina sergiana é complexa, por isso ela trabalha em 3 níveis, não se esqueçam nunca disso, que é o norte, que é o sergianismo, com a doutrina sergiana e com a teoria geral da justiça, e tem com base, né, com objetivo, com intuito, com a finalidade de intervir na realidade, né, ou seja, na política cotidiana. Para isso é preciso uma transição, um sistema de transição, né? Então você vê que são 3 níveis o tempo todo, então é preciso saber transitar nesses níveis para não achar que eu estou falando bobagem, para vocês não interpretarem as coisas de forma errada, né? Para a gente não perder o trabalho, né? A grandiosidade desse trabalho, né? Poder aproveitá-lo ao máximo, tá certo? Pelo amor de Deus, me ajudem aí, né? Tudo é conversado, a gente conversa, né? Vocês perguntam, eu respondo, né? É como qualquer outra doutrina é exposta, quer dizer, é necessário o estudo dessas premissas, né? Das bases de qualquer doutrina a qual você se proponha, né, a conhecer. Não é diferente com o sergianismo, é preciso tempo, dedicação, né, honestidade intelectual. Isso tudo, se vocês tiverem, vocês vão se dar conta de que o sergianismo é no mínimo plausível, né? E no mínimo digno, né, de consciência, de aprendizado, com vistas a pelo menos, né, pelo menos extrair alguma coisinha aí, alguma coisa boa é possível aí resgatar dentro do sergianismo, tá certo? Agora vocês vejam bem, vamos para frente, né? Tipificação, pena abstrata, falei um pouco disso aí, né? Código Penal nosso, portanto, seria totalmente modificado, né? Primeiro que se tornaria dispensável e depois porque se tornaria justo. Então, você vê que você pega o nosso Código Penal hoje, você vê que está tudo de cabeça para baixo e tudo maluco, né? Praticamente, né? Agora você vê, para aqueles que são vencidos numa eleição, eu falei sobre isso, é preciso contar com um mecanismo onde você, né, tanto que haja previamente ou que haja posteriormente, onde você vai equilibrar essas forças aí, essas questões aqui, que né, quem não é idiota sabe, entende que é uma coisa muito engraçada e no mínimo curiosa, isso quando você tem num sistema nosso democrático, você vê que um presidente é eleito com 51% dos votos no segundo turno, por exemplo, e aí, como foi o caso de uma da eleição na ocasião da Dilma, salvo engano, na reeleição, onde você tem essa divisão aí, e aí você pensa, poxa, mas e esses 49% que restaram aqui, então, quer dizer, eles estão sem governo agora? Enfim, eles, né? Porque são programas supostamente contraditórios, né? E aí você vê que aí você vai falar, não, mas já está na base, já está pressuposto ali que se você está indo para uma eleição, você tem que estar ciente, né, desse risco, de que você vai apostar o seu voto, vai depositar o seu voto, quer dizer, a sua confiança, a sua crença, primeiro, numa determinada posição ideológica, mas sabendo que pode perder e pode ter que sofrer um outro tratamento, né? E em segundo, que você
está apostando naquela pessoa, mas que ela também pode não realizar aquilo que ela está dizendo que vai fazer. Então são coisas aí que devem ser, também que devem estar na base dos contratos, de um contrato que seja realmente um contrato técnico, né, e bem feito, e que muitas vezes não consta, né, desses contratos. O serguenismo tem uma solução para isso, tá? Mas vamos adiante. Ora, você pode inverter no negócio e determinar que aquele presidente político que for eleito vai ter sempre que ter... são as soluções já que eu não vou expor aqui agora, né? Mas você tem mecanismo para lidar com isso. E a questão do filme da Viúva Negra, que eu acabei já falando aí, isso extingue o programa, viu? Isso extingue o programa de hoje, que como eu disse, ficou curto. Ele ficou denso, eu falei da densidade dele, ele foi denso, né? Porque você vê que eram muitos poucos tópicos aqui, mas ele acabou rendendo aí alguns minutos, né? Acho que mais de 1 hora. Então eu posso continuar aí de forma, né, como a gente sempre faz, às vezes, depois do exaurimento do programa, do exaurimento aqui do roteiro. A gente às vezes faz algumas considerações aleatórias aí. Tem um encontro, hoje não, acho que não haverá o encontro, né? Não é dia, nem hora do encontro cósmico, né? Entre os galácticos não vão se reunir agora, portanto, nesse vídeo dessa sexta-feira nós não teremos esse encontro aí online, né? Com esses seres, o que é uma pena, né? Eu gosto de estar com eles, gosto da presença deles, né? A gente se acostumou com essa presença, é uma presença que enche os nossos corações de calor e torna a nossa mente clarividente cada vez mais, não é? Mas hoje nós não teremos excepcionalmente esse encontro, tá certo? Agora, o que mais eu poderia dizer para acrescentar aí dentro do que foi dito esse encontro de hoje? O que eu queria dizer hoje foi dito. Poderia ter feito isso com mais calma, ter exposto a teoria, o conteúdo com mais calma, mas a gente fica empolgado, a voz da gente afina, porque a gente se empolga e vai uma euforia muito grande, né? Quer dizer, são concepções das quais nós temos muita segurança, onde foi investido um trabalho muito extenso, muito honesto. Então, você tem certeza da convicção do valor desse trabalho, da importância dele, do benefício que ele pode trazer para as pessoas, né? Pessoas indistintamente consideradas, né? Pessoas ricas, pobres, pessoas belas, feias, pessoas doentes, pessoas saudáveis, pessoas alegres, pessoas tristes, pessoas de todas as raças, né? Pessoas de todos os países, pessoas nas mais diversas condições e circunstâncias do momento, né? O sergianismo está para todos esses, pessoas crentes e não crentes, né? Esse tema da religião já foi iniciado lá atrás. Quem viu os vídeos anteriores já pegou alguma coisinha, mas adiante nós vamos continuar tratando, porque a religião é uma parte importante da nossa, né? E ela está atrelada à política. E aí justamente o que o sergianismo vem fazer é tentar dissociar, porque uma coisa é muito simples, os sergianismos, né? Os sergianos se deram conta de que não haveria espaço para todas as religiões, senão se elas se mantivessem só mesmo no seu aspecto, no íntimo privado, né? No departamento privado das pessoas. E é assim que ela é tratada em cegos. Então,
os argumentos de autoridade, né? Vocês vão ver isso, né? Porque você fala, não é um ataque contra, o sergianismo não está se voltando contra a religião, mas contra o argumento de autoridade. E do mesma forma que as religiões reclamam para si esse argumento de autoridade, outras ciências da humanidade, outros conhecimentos, outros saberes, outras doutrinas da sociedade humana fazem o mesmo, né? Fazem a mesma coisa e também são igualmente rechaçados pelos sergianos. Quer dizer, você não pode permitir o argumento de autoridade. Os sergianos são ceticistas. Esse é um fundamento da doutrina. São sincretistas e ceticistas. Quem está conhecendo, quem está acompanhando as aulas aí de exposição, né, dessa doutrina, está se dando conta de que são premissas elementares, né, que são alcançadas não de plano de início, né, sem nenhum critério. Não, elas são produto já de uma escolha democrática. É preciso ficar bem claro isso. Vou reiterar isso aí nesse momento, nesses minutos que restam. Uma coisa é a doutrina sergiana, né, porque ela é vigente no seu país, no seu planeta. No seu país, lá há um governo único para todo o globo, né? Acho que é o caminho inevitável que nós vamos alcançar aqui se nós progredirmos, né? Se nós avançarmos nos estágios possíveis, né, de associação. Então, a doutrina, né, e a vida sergiana está posta lá porque foi uma escolha deles. Agora, essa escolha foi feita democrática, foi feita dentro de uma técnica contratual lúcida, né, e justa e real, né, e completa, né, e perfeita. É o que nós estamos propondo, né, que seja feita uma votação aqui, que seja feita a eleição justa, né, que implica o quê? A manifestação de cada uma das pessoas que vivem. Claro, aquelas minimamente imputáveis, né? Então, você pode trabalhar, em sexo foi feito isso, você tinha uma maioridade civil, entendia que com determinada idade o ser já poderia arcar com a sua responsabilidade, né? Tanto de escolha quanto dos seus atos. Mas na ocasião da votação, em Sérgios, você teve uma redução que abarcou lá pessoas quase consideradas aqui entre nós infantis, né? Dentro de uma classe que é considerada por nós infantil, ou pelo menos adolescente. Então você poderia, por exemplo, no Brasil, trabalhar com um rebaixamento, né, a fim de apurar aí a vontade real dos indivíduos, né, dos componentes dessa sociedade. Você pode trabalhar aí com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos, né? E aí você tem que contemplar todas essas pessoas. Só assim você pode falar em democracia, não adianta. Se for diferente, meu amigo, não caio nessa aí não. O brasileiro que está vendo isso aí agora, né? As pessoas em qualquer parte do mundo, há outros lugares, eles não estão discutindo mais. O Brasil tem a sua particularidade, cada parte do mundo está num momento diferente de entendimento das coisas, né? Não precisa a gente viajar para outros lugares para saber disso, né? Não precisa, evidentemente que não. Os intelectuais que sabem que todo mundo está exposto aí nos livros e nos vídeos que a gente tem acesso aí na televisão, eles sabem que isso é possível, se fazer essas deduções, essas inferências. A gente sabe o atual estado do mundo, né? A gente vê a notícia, a gente tem acesso, a globalização que a gente tem hoje já permite saber em que situação está acompanhando em tempo real o que está acontecendo no mundo, né? Porque o mundo está brigando, ou está em suspensão, né? Está em momento de paz, enfim, em trégua, né? E na verdade, o mundo continua. A gente sabe da história, que a história do mundo é essa bipolarização aí, em função desse. Que a gente já tratou em outros vídeos, né? Hoje a gente pensa em comunismo versus capitalismo. Mas dá para você ver que mesmo o capitalismo, mesmo o comunismo sumindo, ainda continua essa guerra, porque na verdade some a representação capitalista, mas as pessoas continuam sendo comunistas no seu sentimento, né? E
Então esse embate continua permanente, mas esse embate, na verdade, ele é só na ponta do iceberg que ele tem essa dicotomia posta dessa maneira, mas por detrás de tudo estão ali colocadas as questões aí do conservadorismo versus progressismo, o progressismo, né? O avanço no funcionamento das bases de relação das pessoas. Está por detrás disso aí o coletivismo versus o individualismo, né? Está por detrás disso aí a cooperação versus a competição, né? E o mundo, não se engane, não se equivoquem não, o mundo continua sendo esse aí depois que passa aqui do planeta Terra, no universo continua sendo isso daí também, tá? A guerra não para não, ela continua sendo essa daí, tá? Agora, vocês vejam bem, a grande sacada é essa, entender que a relação dessas coisas não estão necessariamente em oposição, mas em continuidade, né? É claro que num determinado momento ela se opõe, porque o universo continua lutando continua, né, no embate dentro dessas lógicas, né, que acabei de expor, dessas dicotomias. Mas você vai ver que os personagens, né, os sujeitos que vivenciam isso e realizam isso no seu cotidiano, né, eles devem perceber que há momentos de continuidade entre o individualismo e o coletivismo, né, que eles não se relacionam o tempo todo como opositores, mas ora como partes de um processo de continuidade, né? como atores complementares, como situações, como forças, como posições complementares. Então é isso. Para atingir essa grandeza que todo mundo está ansiando aí, nós precisamos de encarar o coletivismo como algo complementar que seja visto não em razão da sua quantidade, mas da sua qualidade, né? Então é isso, perdi o fio da meada, agora eu não tenho roteiro, eu não sei onde eu parei, né? Mas eu estava falando disso daí. Você vê como é que, né, se a gente começa é bom falar, né, é importante colocar essas questões aqui, trazer à tona essas questões do nosso país, né, para a gente visualizar aí visualizar alternativas, né, soluções, porque ninguém está apresentando, as pessoas ficam ocupadas, cada um em defender o seu sistema, e não encontra, ninguém é capaz de propor alguma coisa interessante que realmente seja um ato democrático. Lembrei, né? Estava falando da democracia nessa questão da votação. Então cada um tem que votar. Se não for assim, você não tem democracia, meu amigo. A única oportunidade que você tem, Lula e Bolsonaro, se vocês que falam em democracia, apesar que o Bolsonaro talvez não seja nem tanto democrático como é o Lula, mas nenhum dos dois é democrático. Talvez um queira ser mais do que o outro, mas o único momento de lidar de exercer, realizar a democracia é nesse momento de construção do contrato de associação. É onde você vai chamar todos indistintamente. Você não pode falar em representação, você já está equivocado, você já está desvirtuando o negócio. É impossível, já é contraditório.